Gente, Paulo constantemente teve que defender seu ministério, tanto de incrédulos como de crentes. De vez em quando eu me sinto assim. O nome mais bonito que eu recebo é herege. Por quê? Porque quando as pessoas aprenderam algo e isto se tornou na sua mente uma fortaleza, se você vem com a simples verdade que está escrita na Bíblia, as pessoas não compreendem, ela diz, você é um herege. Não, gente. O que Paulo fazia, o que nós fazemos, levar a igreja a uma realidade. Eu sou o corpo de Cristo e tenho a obrigação de estabelecer o reino de Deus. Eu não sou uma noiva que estou esperando o noivo. Eu já tenho uma aliança com Jesus e ele me tornou um só corpo com ele. Amém? Então, o segundo texto que traz essa dúvida é o que está em Efésios capítulo 5, verso 22, que fala do cabeça, que é o marido, e a esposa, que é o corpo. Mas nesta passagem, Paulo argumentou que assim como o marido, assim como, não falou que era a mesma comparação, assim como, estava dando um exemplo, mas não estava dizendo que a igreja era noiva. Então, Paulo argumentou que assim como o marido é a cabeça da esposa, Cristo é a cabeça da igreja. Isso se encaixou no ensino de Paulo de que a igreja é o corpo de Cristo, com o próprio Cristo como a cabeça. Mas não é para uma boda futura. Não é para uma noiva que vai esperar um noivo que ainda não voltou. Não. O noivo já chegou e me escolheu a mim e a você para ser o seu corpo na terra. Olhe, Paulo observou que os maridos devem amar a sua esposa como a seus próprios corpos, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Alguém nutre seu corpo e cuida dele. E por aí você já conhece o texto, ele vai falando. Paulo citou Gênesis 2:24, não para enfatizar o relacionamento marido e esposa, ou que a igreja é a noiva de Cristo, mas para enfatizar a unidade. Ele não estava dizendo que era, mas era semelhante. Há uma grande diferença em você dizer é e parecido e semelhante. Paulo declarou que este era um grande segredo, mas que ele falou com referência a Cristo e a sua igreja. Então ele não estava dizendo que a igreja é a noiva. Muito pelo contrário, ele diz textualmente que a igreja é o corpo de Cristo. Compreenderam? Ora, se a igreja é o corpo de Cristo, isso significa que Cristo é o noivo e nós fazemos parte do seu corpo. Portanto, somos do noivo e não da noiva. Nós somos do noivo, nós fazemos parte do noivo. Por isso que em nós temos o poder do Espírito. O mesmo poder que lá em Isaías capítulo 11, verso 1 fala, que o rebento viria com os 7 espíritos. E é isto que acontece no DNA de Cristo. Quem está no seu corpo recebe o mesmo DNA. Pois é, gente.
esposa e noiva são títulos que pertencem a Israel. E por último, a Nova Jerusalém. Não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E como corpo, nós somos do noivo, não da noiva. Se você não conseguir distinguir o noivo da noiva em um casamento, será um casamento confuso. Mas o nosso Deus, ele não é de confusão, gente. Então, em 1 Coríntios 14, 33, deixa bem claro isto, que nós somos corpo de Cristo. Ele deseja que os crentes entendam que são, onde se encaixam em seu plano e quais promessas pertencem a eles. Você e eu somos corpo de Cristo. Sobre nós está toda a unção e todo o poder que está no cabeça. Compreenderam? Por isso que quando diz, podemos nos regozijar na graça que Deus nos deu e servi-lo e honrá-lo com eficiência. Por que podemos fazer isso? Porque somos o corpo de Cristo. A noiva está esperando a confirmação da aliança. Por isso que nós não somos a noiva, nós já temos a confirmação. Quem está esperando a confirmação da aliança? Israel. Por causa de um segredo de Deus, Israel não aceitou a vinda do Messias. Mas nós já temos uma aliança. As bodas que nós vamos participar, o texto é claro, que nós estamos ali como convidados, não como noiva. Então, gente, para encerrar, eu quero deixar João 14 para você. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-o ao menos por causa das mesmas obras. É João 14, 11. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras, maior fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for que vos pedirdes em meu nome, isto eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu gostaria de encerrar esse estudo super profundo, te dizendo: você é o corpo de Cristo. Você não está esperando por uma aliança, você já tem a aliança. Por isso que quando nós levantamos o cálice na ceia, nós dizemos que aquilo representa o sangue da nova e eterna aliança. Você não está esperando o noivo, você já tem uma aliança. Por isso que se tornou parte do corpo e logo do noivo. Amém? Então, este é o nosso questionamento. E trouxemos a Bíblia para te dizer: a noiva não é a igreja. O que a igreja está precisando fazer é acordar e saber que é o corpo de Cristo e que ela tem uma missão: estabelecer o reino de Deus e transformar a terra. Amém? Bom, gente, segunda-feira nós estamos de volta. Então não esqueça, segunda-feira um estudo também tremendo e poderoso. Que horas? Sempre às 11 horas da manhã. Tá bom? O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, que este mês, que estes dias sejam de bênção e que você prospere e tudo que você tocar se transforme em bênção e que você possa se realizar. É isso que eu decreto como decreto apostólico sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu tenho uma excelente novidade para você. Nós pusemos no ar a nossa livraria online. Então, agora você pode entrar na livraria Altar Secreto. Ali você vai encontrar os nossos livros, vai encontrar os nossos cursos, vai encontrar livros de outros autores e um material vasto, como óleo de unção, como tapete de oração, como manto profético, enfim, camisetas, tudo que nós vendemos através do nosso ministério. Então, não esqueça, www.altarsecreto.com. Essa é a nossa livraria e essa vai ser a sua livraria.